Eu preciso, nós precisamos ouvir a voz do Mestre. 141. 145. Oh, exaltado é o teu nome, Jesus. Quando Deus fala, o homem fica vivo. Ele se desperta. Quando o coração está fechado, ele não pode falar. Ele fala, mas tu não ouve. Eu não ouço. Mas ele quer falar. Aleluia. Deixa o fogo do altar tocar em você. Deixa o fogo santo tocar aqui. Israel.
renova a tua alma, você adora a Deus com a tua alma. Ele sabe, e nós sentimos também. 147. 147. Só muita paz e felicidade. Servir a Jesus. Este nome doce que nós falamos a todos os momentos. Às vezes não lembramos o que Ele fez por nós. O que Ele padeceu por nós. Yeah.
nós reconhecemos isso, que nós éramos perdidos. Oh,
Eis o noivo que já está vindo pra te levar para um banquete que preparado no céu está. Nesta grande festa a cortejada é você. Esteja enfeitada e bem adornada pra Jesus ver.
eterno Pai, mais uma vez nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, meu Pai. Nós não viemos ficar escondidos atrás de uma máscara, meu Deus, mas abrir e mostrar o nosso rosto para Ti, Jesus, glorificar o Teu nome com a nossa alma, pois a Tua palavra nos traz motivos para nós glorificar o Teu nome. Quando Tu falavas, Senhor, com as multidões, Tu encantava todos, sim, todos falavam, todos eram unânimes em dizer: ninguém, nunca ouvimos alguém falar como este homem. Sim, Pai, nós continuamos ouvindo a Tua voz. Usa o Teu servo, pastor Laércio, para que o Teu Espírito venha falar, meu Deus, diretamente ao meu e ao coração dos meus irmãos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmãos, com alegria. Desejo a paz do Senhor aos irmãos. Agradecemos a Deus por estarmos aqui. Já não é a primeira vez que nos reunimos neste dia. Nesta manhã tivemos uma abençoada escola bíblica nas congregações. Aqui também, com certeza, os irmãos estiveram reunidos. Muito bom. E agora estamos novamente reunidos para a glória do nome de Jesus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele somente o louvor. Capítulo 8 de Deuteronômio, nós vamos ler 2 versículos aqui desse capítulo, depois nós vamos a Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Glória a Jesus. Capítulo 8. Bendito é o nome do Senhor. O versículo é o de número 1 e o versículo de número 2. Amém, irmãos? Amém. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Agora nós vamos a Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, o verso de número 14, versículo 14 do capítulo 3 de Malaquias. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 14. Amém, irmãos? Vamos lá então. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe por quê? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos.
de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevador. Amém? Pode tomar assento, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A pandemia continua. Às vezes a gente pensa, parece que está diminuindo, parece que está se extirpando, mas daqui a pouco você vê que ela continua, parece que até com força total. Mas eu vejo, irmãos, em tudo o que está acontecendo, a mão bendita do nosso Deus. Tudo tem um propósito. Deus não permite que nada aconteça sem um propósito. Às vezes as pessoas pensam que Deus está no céu, os homens estão na terra, que Deus não está nem aí para ele, que as coisas acontecem por coincidência, que cada um pode fazer o que quer e tudo continua do mesmo jeito, e que nada demais vai acontecer, que as coisas acontecem naturalmente e, como diz aí o povo aí da terra, vamos que vamos, e vamos continuar do mesmo jeito, sem entenderem que Deus tem os seus olhos sobre a terra. Os olhos de Deus contemplam o justo e o ímpio, os bons e os maus. Porém há uma manifestação que precisa ser realizada para realmente discernir quem é e quem não é. E para que isso seja revelado, não que Deus não conheça, porque Deus conhece tudo, Deus conhece o coração de cada um de nós, mas há uma necessidade que isso seja manifesto diante da sociedade, diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do diabo. Sim, porque Deus ele é justo, Deus ele ama a justiça, e no dia da glorificação, no dia em que Deus vai fazer a separação, não haverá justificativa para alguém dizer aquele não merece ou aquele merece, eu fui injustiçado. Nada disso, porque se Deus não provasse o homem, para que isso fosse manifesto diante de todos, somente Deus ia saber, somente Deus ia conhecer. Isso seria motivo para alguém questionar a Deus. Mas Deus permite a prova para que seja revelado e seja manifesto o que está no coração de cada um de nós. E o fiel da balança, no julgamento de Deus, para revelar o fiel e o infiel, é a sua palavra. Veja o que o Senhor disse: eu dei os meus mandamentos, e depois eu fiquei aguardando, eu fiquei só observando, para ver se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Mas isso não foi assim tão fácil. O guardar a palavra não é somente quando estamos na bonança, mas é justamente no momento da prova que isso vai ser revelado, se nós realmente somos fiéis ao Senhor ou se nós não somos. Foi essa acusação que o diabo ele fez diante de Deus em relação a Jó, porque Jó ele era fiel, porque tudo estava a 1000 maravilhas, ele tinha tudo, não lhe faltava nada. Deus sabia do coração de Jó, mas o diabo tinha como acusá-lo, porque ele dizia: o Senhor tem dado tudo, mas tira tudo para ver se ele não vai negar o teu nome, se ele não vai lançar a palavra para trás de si e vai abandonar a ti. O Senhor disse: pode ir até ele, pode tirar o que ele tem, eu te dou autorização,
E lá foi o diabo, tirou tudo que Jó tinha. Mas mesmo naquele momento de grande tribulação, de grande provação, Jó levantou a sua mão para o céu e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá, e bendito seja o nome do Senhor. O que estava no coração de Jó não era superficial. O que estava no coração de Jó era verdadeiro, e não era a prova que ia fazer ele desviar da verdade, não era a situação que ele estava enfrentando que ia fazer ele negar o nome do Senhor. E aquilo foi revelado para mostrar para todos a fidelidade de Jó, porque o Senhor tem propósito de honrar aqueles que são fiéis. A honra de Jó estava vinculada apenas a uma cidadezinha de Uz, mas Deus olhou a fidelidade de Jó. Deus olhou porque Ele é onisciente, e Ele viu que Jó era fiel e que Jó seria fiel até na prova. Então Deus, no seu propósito, é assim: eu honro aqueles que me honram. Eu quero honrar o meu servo. Como é que eu vou honrar ele? Humilhando ele, provando ele, colocando ele no pó e na cinza. Parece que é meio contraditório, né? O fiel sofrendo e o infiel prevalecendo, porque os soberbos, ainda que se diziam amigos de Jó, ainda diziam: tu estás em pecado, tu estás errado, muda a tua vida. E Jó ali, sem ter feito nada, mas adorando e bendizendo o nome do Senhor, mesmo diante de uma prova de fogo, que nós não podemos jamais nos comparar em nada com a prova de Jó. Mas Deus permitiu na vida dele, porque sabia que ele tinha a estrutura para suportar e para continuar dando testemunho do nome do Senhor. E ali o Senhor, então, veja bem como que Deus trabalha. Eu quero honrar o meu servo que é fiel. Mas que maneira de honrar, não é verdade? Mas o Senhor, o que o Senhor fez? O resultado lá na frente, primeiro, foi dar em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Porque a Bíblia diz: e vereis novamente a diferença entre o que serve a Deus e não serve. Porque já há uma diferença que o Senhor mostra aqui na terra, e verás a diferença também eterna. Porque a honra que Deus quis dar a Jó, ela foi abundante. Porque veja que foi não somente na sua época que ele foi honrado depois da prova, mas também por todas as eras, por todas as épocas, e nós estamos aqui falando dele hoje. Ele está sendo honrado pela sua fidelidade, e nós temos aqui em Malaquias uma revelação de Deus, que há um memorial escrito, está registrado por Deus para a eternidade. Na eternidade, Jó vai ser honrado. Uma honra que não é de ouro, não é de prata, não é com algo que se corrompa, com ferrugem, ou alguma forma que um ladrão possa ir lá e roubar aquela honra. Nada disso. É uma honra eterna, um galardão eterno guardado nos céus. O Senhor chamou o seu povo e deu-lhe a sua palavra. Isso já vem lá do Éden, porque o Senhor também disse, Deus disse para o homem e para a mulher: olha, tudo aqui está à disposição de vocês. A palavra não era escrita, mas naquela época não existia escrita, mas a palavra era oral. E o Senhor disse: olha, o mandamento de Deus, a palavra de Deus, de todos os frutos das árvores dos jardins vocês podem participar, mas desse dali, do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. A palavra estava dada, mas agora vem a prova. O Senhor não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Deus permite para que seja manifesto se nós seremos fiéis ou não. E lá então houve a prova, e a serpente manipulou, distorceu o que Deus disse, e aquela palavra que não foi guardada no coração, como realmente ela é,
acabou manifestando a corrupção da humanidade. O pecado entra diante de uma prova que não foi vencida. Mas o Senhor não desistiu do homem por aí. Ele continuou trabalhando na vida do homem, porque Ele sempre teve o propósito de ter junto com Ele uma noiva. O Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, Deus na sua onisciência, Ele já teve o propósito de ter uma noiva para o seu Filho, para habitar os céus. E lá no deserto nós vimos mais um exemplo disso. O Senhor poderia conduzir o povo a Canaã em 40 dias, mas o Senhor disse: eu vou conduzi-los por um caminho diferente, eu vou levá-los ao deserto. E aqui está revelado o porquê, para manifestar o que está no coração. Porque às vezes a gente demonstra que é crente de aparência, de uma forma superficial. Às vezes até nós não nos conhecemos a nós mesmos, e é preciso nós passarmos por momentos assim, para que eu e você possamos enxergar quem realmente nós somos. Porque às vezes nós dizemos: eu sou fiel ao Senhor. Já ouvi aqui alguém dizer, fazer uma pergunta. Nós dizemos: se vier um soldado, se de repente nós entrarmos por um caminho de perseguição, aonde nós temos que declarar vida ou morte por amor a Cristo ou não, eu não nego o nome do Senhor, eu dou a vida. Será? Será? Então veja que o Senhor, Ele permitiu aquela situação para provar e para fazer com que fosse manifesto o que realmente está no coração. E isso serviu, irmãos, para manifestar até de uma forma para que as pessoas pudessem ver e pudessem mudar. Não é que Deus vai manifestar já para um julgamento, nada disso. Deus às vezes manifesta porque às vezes a gente pensa que somos e nós não somos. E daí quando nós vimos isso, nós temos a oportunidade de dizer: realmente eu não sou nada, eu sou pó. Eu pensei que eu era muita coisa e eu não sou nada. Pedro é um exemplo disso, porque ele dizia: Senhor, eu vou contigo até a morte, não precisa se preocupar não, eu não vou deixar ninguém te pegar aqui não, eu vou contigo até a morte. Mas Jesus conhecia o coração dele, e foi necessário que Pedro passasse pela prova, para que ele entendesse, porque às vezes pela palavra as pessoas não entendem. Muitas vezes se é pregado, muitas vezes é ensinado, e às vezes as pessoas, é mais uma palavra, é palavra, e só palavra, e só palavra. Aí Deus diz: então eu vou falar de outra forma, eu vou falar de outra maneira, para ver se a pessoa, ela se conserta. E daí Pedro passou por isso, porque Jesus disse: Pedro, não é assim, Pedro, tu vai me negar. Não, jamais, Senhor, não, de maneira nenhuma, eu sou valente. Pedro, Satanás pediu para se ir andar contigo como trigo, mas eu roguei pela tua alma, para que você vencesse a prova, para você vencer esse processo. Eu permiti, vou parafrasear, ele não falou essas palavras, mas como se fosse assim: vou permitir, porque eu quero fazer uma obra na tua vida, quero fazer você entender aquilo que você não entende com as minhas palavras. Você tem que passar por isso para compreender quem você é e quem eu sou. E aí então Pedro não aceitou aquilo, mas chega a prova e Pedro vê que ele não era tão valente assim, que ele não era tão fiel assim. Negou o Senhor vergonhosamente, mas estava ali, reconheceu que ele realmente não era nada. Quando Jesus ressuscita, ele diz para as mulheres: manda Pedro ir também para o caminho da Galileia, porque eu preciso completar a obra na vida dele.
E chega lá, então agora já era outro Pedro, um Pedro que agora entendeu, era um Pedro que agora amava a palavra de Deus, era um Pedro que conhecia agora a Deus de uma forma mais especial, entendia o trabalhar de Deus na sua vida, e entendia o chamado de Deus na vida dele. E agora Jesus diz: tu me amas? E por 3 vezes Pedro, na terceira vez, diz: Senhor, tu sabes de tudo. Agora não era um Pedro que dizia: Senhor, tu não sabes de nada não, eu é que sei, eu vou contigo até a morte. Não, agora era diferente. Agora ele dizia: Senhor, tu sabes tudo. Agora não era Pedro que dizia que ia até a morte, agora era Jesus que dava testemunho de Pedro. Foi revelado o que estava no coração de Pedro, foi naquele momento de prova. Pedro foi recuperado naquele momento. Foi algo que trouxe um proveito de edificação para Pedro. Mas outrora, existem outras pessoas que não têm recuperação, que é manifesto, mas continua com o coração cada vez mais duro, e cada vez se afasta mais da presença de Deus, e isso é manifesto diante de todos, o que realmente estava no coração daquela pessoa. Eu já tenho presenciado isso, pessoas que às vezes você olha, parece que são tão fiéis, de repente, de uma hora para outra, você fica até admirado. Meu Deus, eu não sabia que aquela pessoa era assim, não sabia que tinha tudo isso no coração dela, mas estava escondido. Mas Deus manifestou a prova para que fosse revelado a todos, não para envergonhar, quem sabe para recuperar a pessoa, mas essa pessoa muitas vezes não se deixou nem ser moldada por Deus. Eu vejo ali, irmãos, no caminho do deserto, que cerca de 3 milhões de pessoas, porque de homens de guerra eram 600 mil, mas se for contar os anciões, as mulheres, as crianças, chega mais ou menos, num cálculo assim, aproximadamente, o povo inteiro que saiu do Egito, 3 milhões de pessoas. Dos que saíram do Egito, quantos que entraram na terra? Quantos que entraram na terra, dos que saíram do Egito, numa multidão de pessoas, de 3 milhões de pessoas? Quando as pessoas, volta e meia, pegavam em pedras para matar Moisés, para destruir Josué, para destruir Caleb, para levantar um outro capitão diante deles, não para conduzir eles para o caminho da verdade, que era a Canaã, mas para conduzir eles de volta para o Egito. E quantos hoje, irmãos, não recebem a palavra, não querem ir a caminho da Jerusalém celestial, que é o nosso alvo, porque é a missão da igreja, o destino da igreja. Nós aprendemos nesta manhã, não é a terra. O destino da igreja é o céu, é a glorificação ao lado de Cristo, porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Aonde está a cabeça está o corpo. Aonde está o Senhor, nós vamos estar também. O nosso destino é estar com Ele. Aonde está o noivo, está a noiva. O casamento faz com que os dois se unam e vão morar juntos no mesmo lar. É o nosso destino, é o céu. Mas para chegar lá, muitas vezes precisa o Senhor manifestar, tanto para nos honrar, para que naquele dia não tenha, eu repito, ninguém para nos acusar ou acusar a Deus de injustiça. Abraão, ele é tido hoje como nosso pai na fé, um homem fiel, mas ele foi provado até o último. A promessa de Deus parece que nunca se cumpria, e o tempo passava. Ainda comentei essa semana de algo que Deus me mostrou acerca do tempo. O nosso tempo é o Cronos, o nosso tempo é a hora que muitas vezes segue uma cronologia. De manhã você acorda, você vai trabalhar, depois você volta,
quando tem culto você vem para a igreja, e segue sempre essa cronologia. O homem vai envelhecendo, e esse é o segmento do tempo da terra. Mas existe um outro tempo que não está vinculado ao tempo da terra, que se chama o Kairos de Deus. É um tempo que Deus cumpre o que Ele quer, e Ele não está vinculado ao tempo. Mas Abraão e também Sara estavam muito ligados nessa lei do tempo chamado Cronos, que é o tempo da terra, e eles olhavam e viam que eles estavam envelhecendo, ela sendo estéril, e ainda o corpo amortecido pela velhice, e cada dia o tempo passava e parece que nada se cumpria, e aí veio a precipitação. Irmãos, seja o que acontecer, creia na promessa de Deus. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor, elas se cumprem na hora de Deus, no tempo de Deus. Tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não está vinculado ao tempo nosso. E lá foi Agar, Sara ofereceu Agar a Abraão, precipitou. Outrora era Ló, é por através de Ló que a promessa cumprirá. É Eliezer, o meu mordomo, e assim vai. Mas o Senhor em todos os momentos sempre estava confirmando a Abraão que a promessa era de Sara com ele, do ventre de Sara, porque Deus, quando fala, Ele cumpre, ainda que para isso milagres Ele tenha que operar. E foi justamente o que aconteceu. Ela engravidou, sendo estéril e uma idade avançada, mas ali estava o Kairos de Deus, o cumprimento na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Apesar das fraquezas de Sara e Abraão, Deus cumpriu a sua palavra. Conhecia o coração do seu servo Abraão, e o Senhor o honrou, mas não isentou que isso também fosse manifesto com uma outra prova, para não deixar dúvida do que estava no coração de Abraão. Porque alguém também poderia dizer, mas Abraão falhou. Mas agora o Senhor mostra para ele um monte chamado Moriá, e o filho já estava ali, o filho da promessa. E o Senhor disse, você está feliz? Estou. A promessa se cumpriu, demorou, olha, foi difícil, mas aconteceu. Agora eu te digo uma coisa, vai lá e oferece o teu filho em sacrifício. Oferece em sacrifício. Parece que veio um turbilhão na mente de Abraão, porque eu vejo assim, mas isso é ilógico, isso não faz parte do caráter de Deus. Exigir sacrifício humano não é do feitio de Deus, ou seja, parece que estava contrariando tudo. Mas Abraão, ele era sensível à voz de Deus e não teve dúvida de que foi Deus quem falou com ele. E ele vai, ele não questiona. Daquela hora, o filho já estava morto. Do momento da ordem, o filho morreu na mente de Abraão. E foram lá, foram 3 dias mais ou menos, até chegar lá e oferecer o sacrifício, tipificando a morte de Cristo. Mas no momento crucial, veja bem, chegou até o limite, chegou até o último instante, os últimos milésimos de segundos, levantou o cutelo para oferecer o seu filho. Abraão foi provado até no último. E agora o anjo disse, calma aí Abraão, agora eu sei. Agora sei, ele já sabia, mas era para mostrar para mim e para você, para mostrar para o diabo que Deus é fiel, para honrar aqueles que são fiéis. Agora eu sei que tu és fiel. E Abraão cria no coração que mesmo que tirasse a vida do seu filho, Deus o ressuscitaria das cinzas. Irmãos, nós somos provados. Essa pandemia aí, eu tenho visto com os meus olhos pessoas que outrora eu achava que era e não era, obreiros que pareciam obreiros sinceros e não são sinceros. Está sendo manifesto
Agora, eu e você temos que fazer a nossa parte, isso não diante dos homens, mas diante de Deus, e mostrar a nossa fidelidade, não para os homens, mas para Deus, porque quem vai mostrar para os homens é Ele. Nós não precisamos mostrar nossa fidelidade para os homens, é Deus que mostrará a nossa fidelidade para a humanidade, para os homens, se realmente somos sinceros e somos fiéis. Por isso a nossa parte nós temos que fazer, independentemente se alguém goste ou se alguém não goste. Eu não estou aqui, eu não preciso do teu glória a Deus, porque o teu glória a Deus não é para mim, é para o Senhor. A minha parte eu estou aqui fazendo. O pregar a palavra é a missão do obreiro, quer aceitem, quer não aceitem, mas a nossa parte nós temos que fazer, e a nossa responsabilidade é com o Senhor. E às vezes, irmãos, a luta é grande e a gente diz: será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena? Porque parece que o soberbo, o ímpio, aqueles que não temem ao Senhor, eles fazem, desfazem, escapam e nada acontece. Mas o Senhor revela que o que você passa, o teu sofrimento, o teu esforço em ser fiel, mesmo na hora da doença, mesmo na hora da enfermidade, mesmo na hora da luta, você não desiste, porque você faz é para a glória do teu Senhor. Você está ali mesmo fraquinho, você procura ser fiel ao Senhor, e sabe quem está te vendo? É o Senhor. E sabe o que Ele tem na mão? Uma caneta, e Ele está anotando todas as coisas. Ele não esquece de nada. Lembra do rei Assuero e de Mardoqueu? De repente parece que tudo passou, que aquele ato de fidelidade de Mardoqueu passou, e parece que, mas de repente o rei perde o sono num certo dia, ou numa certa noite, melhor dizendo, e ele vai ler o livro das crônicas e ele vê o que estava escrito. Vai chegar a hora, irmãos, que Deus vai olhar e vai dizer assim: chegou a hora do meu servo, da minha serva, de eu entrar com justiça, de eu fazer um milagre na vida dele, de eu fazer um milagre na vida dela, de eu honrar ele, de eu a honrar, porque eu honro aqueles que me honram. Deus não mudou, não. Deus continua sendo o mesmo. Deus é fiel. Por isso que nós precisamos ser fiéis na hora da prova. Ah, mas agora é pandemia, agora nós podemos fazer o que nós queremos. Não, irmãos, a prova vem para revelar a nossa fidelidade ao Senhor. A prova vem para nós realmente demonstrar quem nós somos e quem nós não somos, para mostrar quem é igreja e quem não é igreja. E isso é uma responsabilidade minha e tua. Seja fiel, honra ao Senhor, porque para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e Ele vai recompensar cada um segundo a sua obra. Não te preocupa com o que não é fiel, não te preocupa com os outros, isso não nos compete, cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Deixa os outros, pensa em você, e diga ao Senhor: Senhor, pode acontecer o que acontecer, mas eu quero mostrar na hora da prova, na hora da luta, que eu vou continuar te servindo. É agora que eu quero ser mais fiel a ti ainda, Senhor. É agora que eu quero te honrar mais ainda. É agora que eu quero amar mais a tua palavra. Eu quero me apegar mais à tua palavra. Eu quero mais a tua palavra. Eu quero honrar a tua palavra. Porque é nessa hora que o Senhor diz aqui no texto, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Não é ideia da minha cabeça. Tem muita gente com ideia na cabeça falando que não é a Bíblia. Pensamento de homem. E depois ainda diz que a mensagem é de homem. Não, irmãos, é a Bíblia. A Bíblia diz: se guardarias a minha palavra ou não. Eu vos provei para ver
se vocês guardam a minha palavra ou não guardam a minha palavra. Sabe por que as pessoas hoje rejeitam a palavra? Sabe por que as pessoas hoje, elas dizem assim, é muito palavra, sabe por quê? Porque a palavra mostra os seus erros. Eu não quero que mostre para mim o que eu estou errado, eu quero continuar assim. Teve um cidadão que, ele disse assim, eu sou um homem sábio, né? Eu sou inteligente, eu vou mostrar e vou achar na Bíblia todos os erros dela. Rui Barbosa, o pastor está me ajudando aqui. Rui Barbosa, eu vou mostrar todos os erros dela. E conforme ele ia lendo, quando ele terminou, alguém perguntou, e aí? Ele disse assim, olha, na verdade ela que mostrou todos os meus erros. Eu não achei nenhum erro, mas ela mostrou para mim todos os meus erros. É por isso que as pessoas não gostam da palavra, porque a palavra muda a nossa vida. A Bíblia é para ser vivida. A palavra é o caráter de Deus na vida do cristão. Nós temos que ser como Cristo. E quem quer ser identificado como igreja, como discípulo do Senhor, ele precisa ter esse caráter. Nós temos que mortificar o nosso caráter humano, terreno, o nosso ego, o nosso eu, a nossa razão, e adquirir esse caráter e essa personalidade. Não vivo mais eu, mas a palavra vive em mim, porque todas as minhas ações têm que estar de acordo com a palavra. E é por isso que nós devemos ter, quando fizermos isso, a mente de Cristo. Daí todo mundo vai pensar igual. Por que tem tanta divisão na igreja? Por que um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele, eu gosto mais daquele outro, tinha que ser assim, tinha que ser assado? Por que tem tudo isso? Se uma mente só é que rege a igreja, e se nós temos que ter a mesma mente, o que nos molda para sermos um só em Cristo? É a obediência à palavra. Porque se todos nós amarmos a palavra, vamos pensar todos iguais, vamos andar no mesmo rumo a Jerusalém celestial, e é isso que nós precisamos. Caso contrário, Jesus virá buscar a sua igreja, e quem não for igreja vai ficar para a grande tribulação. E essa oportunidade é única, porque não tem como voltar. Jesus, eu vou me preparar agora, já aconteceu o arrebatamento, então agora me arrebata, não tem mais como. Aí agora vai ser pelo sangue. E se a pessoa não venceu com a ajuda do Espírito Santo, não vai ser fácil vencer no braço, vencer dando a vida, vencer passando por torturas, talvez não tua, mas de alguém querido da tua casa. Você vai resistir? São questionamentos que nós precisamos fazer, porque a volta do Senhor é iminente, está mais próxima do que nós imaginamos. E diante do que o Senhor tem revelado para muitos, poucos é que vão subir naquele dia. Mas o Senhor não quer isso, mas Ele é justo. Ele é justo, Ele não vai dar um jeitinho para alguém. Não é o tempo de caminhada, não é, vamos dizer, o meu título, não é a minha credencial, não é nada, não é o meu paletó, não é a minha gravata, não é o meu carro do ano, não é os meus bens materiais, não é nada disso que vai estar diante do julgamento de Deus, mas é o que for manifesto daqui de dentro e foi exposto diante de todos, se somos fiéis ou se nós não somos fiéis ao Senhor. Fique de pé, vamos orar para que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor continue nos revelando esses mistérios, porque o tempo já é chegado e nós precisamos diante de Deus manifestar a nossa fidelidade. Deus não se deixa escarnecer. O julgamento será pela palavra. Coloca isso no teu coração. O julgamento será pela palavra. Jesus disse: os que ouvem a minha palavra e não dão crédito,
Eu não julgo eles, porque não nos compete julgar ninguém antes do tempo. Mas a palavra o há de julgar naquele dia. Pai santo e querido, Senhor amado, estamos aqui nesta noite mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, mais uma oportunidade que eu tenho de ouvir a tua voz. Muda a minha vida, meu Deus. Me ajuda a ser fiel na hora da prova. Me ajuda a ser fiel na tua presença. Meu Deus, ajuda o teu povo. Ajuda a tua igreja. Nos desperta a sermos mais santos, a sermos mais justos, a sermos mais puros. Sim, Senhor, nos desperta a obediência à tua palavra, a andarmos com a tua mente, Senhor, um com o outro, dando as mãos, unindo-nos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Ajuda os teus filhos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Guarda a palavra de Deus, irmãos. Vamos buscar mais a Deus, vamos orar um pouquinho mais, vamos buscar o Senhor na madrugada, vamos pagar um preço, vamos nos chegar mais perto dele. Ele está esperando eu e você chegarmos mais perto dele. Não vamos dar as costas para ele. Ele nos ama, ele continua nos amando, e ele nunca vai querer o mal de ninguém. Ele quer o nosso bem. Então vamos nos humilhar, vamos buscar mais o Senhor, e ao seu tempo Ele vai cumprir no kairós de Deus a promessa que Ele tem feito na tua vida. Fica tranquilo, Ele é Deus de milagres para fazer muito mais além daquilo que você pensa e você imagina. Deus é fiel, Ele não vai desamparar os que são fiéis, mas Ele vai cuidar de você, ainda que para isso Ele venha fazer grandes milagres, como fez lá no deserto. Do céu caiu maná, da rocha verteu água, porque Deus tem um pacto com a igreja, Ele tem uma aliança, Ele tem um propósito comigo e contigo, e Ele não falha na sua parte. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que Deus abençoe os irmãos.